Boa noite. Há 500 anos, o rei Dom Manuel baniu judeus e mouros de terras portuguesas. Mas apesar da obrigatoriedade de partir, muitos judeus preferiram enfrentar a sorte e esconderam-se. Adotaram vários disfarces, entre os quais a conversão ao cristianismo, e conseguiram sobreviver. O lugar da história foi descobrir alguns desses sobreviventes do Édito em Trás-os-Montes. Os cronistas mais antigos já falavam da fabulosa Mirtilis, nas margens do Guadiana, a cidade que guardava o rio e o defendia. Lugar onde os viajantes paravam para descanso antes de se meterem a caminho do Mediterrâneo. Mas apesar da antiguidade que remonta aos romanos, Mértola viveu um dos seus períodos brilhantes mais recentemente. Foi quando os muçulmanos a habitaram e fizeram da rebatizada Martula a pérola de um reino que se estendia à Beja. Do período islâmico, Mértola herdou parte da fisionomia que ainda tem hoje. Em alguns recantos o tempo parece mesmo não ter passado. Quase se poderia ouvir o venerável asceta Musa ibn al-Martuli, nascido em Mértola, recitar os seus poemas morais. As tuas vestes, só porque elas estão usadas, é por causa do teu corpo que se encontram com os pecados. A cidade árabe ainda estava bem presente quando foi feito este desenho no princípio do século XVI. Nessa altura já Mértola passara há muito para o domínio cristão, e a igreja assentara as suas raízes na mesquita, onde antes os crentes veneravam Alá. Implantou o altar no lugar onde estava o Alcorão e assim tomou posse do espaço. Apesar das alterações necessárias que o templo sofreu até hoje, ainda são bem visíveis os restos do mihrab, o nicho que indica a direção de Meca e para onde se voltam os muçulmanos durante as orações. Além do mihrab, chegaram até aos dias de hoje 4 portas em arco ultrapassado que fizeram parte do edifício islâmico. Depois da conquista cristã, a mesquita foi sagrada Igreja de Santa Maria Maior. Em meados do século XVI sofreu obras, mas respeitou-se o espaço, tal como o haviam concebido os muçulmanos. Bem próximo ficavam as casas onde moravam os antigos senhores da terra. É um bairro semelhante a outros do mesmo período, situado entre muralhas e encostado ao castelo. As escavações arqueológicas revelam-nos a vida destes homens e mulheres que moraram aqui quando Portugal ainda não dava os seus primeiros passos como nação. A entrada está perfeitamente visível, está inclusive marcada pelo gonzo da porta que ficava aqui. E depois passa-se ao espaço interior. Há um pequeno átrio de entrada e desse átrio de entrada dá-se acesso a um pátio descoberto que ocupa cerca de 20 a 25% da área da casa. E é depois em volta desse pátio descoberto que se desenvolvem os outros compartimentos onde a vida cotidiana, por assim dizer, se desenrolava. O compartimento a que nós, de forma um tanto pomposa, chamamos o salão principal é este, é de facto o espaço nobre da habitação. Tinha até um tratamento mais cuidado, era argamassado e depois pintado com almagre, uma tintagem, uma cor avermelhada, uma técnica que era até há poucos anos muito comum nesta região. E era aqui que as pessoas que trabalhavam, passavam o tempo e também que dormiam. O local de dormida dos senhores da casa está perfeitamente marcado, chama-se isto a alcova. Era posto aqui um estrado de madeira e era em cima dele que dormiam os donos da casa. O resto da família ocuparia o resto do espaço disponível.
Casas que correspondiam às necessidades dos seus moradores e onde se podem avaliar até os seus hábitos de higiene. Esta é a latrina da casa número 1. Entrava-se a partir do pátio. Depois havia aqui um pequeno muro em adobe que ia até acima e que dava uma certa intimidade a quem estivesse na parte de dentro. Nessa parte de dentro está rasgado no pavimento uma pequena frincha que obrigaria, obviamente, as pessoas a acocorar-se em quaisquer circunstâncias quando tinham de fazer as suas necessidades fisiológicas. Curiosamente, em relação à disposição desta frincha, ela está perfeitamente orientada. Quer isto dizer que há normas na época que obrigavam a que as pessoas, quando estivessem numa latrina, não estivessem viradas para Meca. E esta, ao estar virada para norte, está perfeitamente orientada. Quem eram estes muçulmanos que viviam aqui? Basicamente, e segundo pensamos, era uma população que estaria ligada ao aparelho do poder. Nós estamos aqui junto ao antigo Alcácer, depois transformado em Castelo Cristão, a seguir à Reconquista, claro, e pensamos que quem vivia neste bairro era uma população de pequenos artesãos, de pequenos funcionários ligados a esse aparelho do poder. E estariam aqui há quanto tempo? Seriam populações autóctones ou seriam fruto de uma vinda exterior? Fundamentalmente população autóctone. Essa ideia que durante muitos anos foi difundida de grandes invasões a partir do princípio do século VIII, tende hoje a ser desvalorizada e, pelo contrário, a ser privilegiado o papel dos contactos comerciais e das redes comerciais que existiam e das famílias que estavam espalhadas ao longo de todo o mar Mediterrâneo e que tinham, obviamente, em Mértola um dos seus entrepostos. Gente que vivia a contemplar o rio. No lugar do minarete, ergueu-se o campanário. Hoje é o sino que toca a chamar os fiéis e não o muezzin que grita para avisar os crentes. Os barcos também já não trazem ricas mercadorias para os reinos do sul. Limitam-se a ser pequenos botes de pesca à linha, numa terra onde a pobreza há muito se instalou. Mértola debruçada sobre o Guadiana, a pensar nos seus tempos de cidade portuária. É o último porto desta zona. É, digamos assim, ainda um porto de mar, uma vez que a maré chega até Mértola e que os barcos podiam chegar até esta povoação com uma relativa facilidade. E era, obviamente, a partir daqui que era feita depois a difusão de produtos para toda a zona interior alentejana, para sítios como o Castro da Cola, como Beja, como Serpa, como Moura, que tinham aqui o seu porto. É uma terra que está sempre em permanente ligação com a grande cidade de Beja. Nos seus tempos de terra importante, quando aqui nasceu o sábio santo do Islão, Mussa, ou de Mértola, havia tolerância. A cidade acolhia as mais variadas gentes no seu seio e a cada um concediam espaços para viver. Já então aqui moravam cristãos que praticavam o culto às claras e judeus, certamente comerciantes muito ligados ao tráfico com o Mediterrâneo. Mas o lugar onde viviam os judeus ainda não saiu da sombra. Temos a certeza, obviamente, que havia aqui uma importante comunidade judaica, seriam eventualmente aqueles que estavam ligados ao comércio, que ocupariam uma parte importante da Vila Velha, junto ao Porto, mas de facto é assim, até o momento temos apenas uma peça, e é uma peça antiga, que atesta a presença dessa comunidade judaica aqui em Mértola. Esta placa com o candelabro de 7 braços é judia, data do século V. Foi encontrada em Mértola. É o epitáfio de um homem que se desprendeu da vida em paz. O desconhecido judeu e os anónimos do bairro islâmico conviveram em Mértola. Nenhum deles conheceu o rei Dom Manuel, que um dia, muitos séculos mais tarde, baniu os seus irmãos mouros e judeus dos reinos de Portugal. Estes campos, que parecem não ter fim, foram cantados por poetas de todos os credos e de todas as religiões. Levam-nos a Évora, Ébora Serialis, como lhe chamou Plínio, um viajante de outrora, que assim prestou homenagem à fertilidade dos campos ao redor da cidade. Évora, que as várias muralhas protegem de cobiças indesejadas, foi Liberalitas, liberdade, no tempo de Júlio César, que nela mandou cunhar moeda. Continuou a ser importante ao longo dos tempos. No final da Idade Média,
prosperava em Évora uma importante comuna de judeus. Viviam nestas ruas a antiga judiaria. Reuniam-se aqui, no Largo dos Mercadores, onde combinavam negócios e onde às vezes os dias eram tão agitados como se fosse sempre época de mercado. Eram os moradores da judiaria gente cumpridora das leis de Moisés e tinham pelo menos uma sinagoga. Seria nesta rua, segundo defendem alguns investigadores. Ao lado da casa de orações estaria o mikvé, o lugar dos banhos rituais. Escavações arqueológicas feitas já durante este ano assim o parecem provar. Fomos até aos 2 metros de profundidade, encontramos de facto os testemunhos de que este espaço foi vítima de um incêndio e aos 2 metros de profundidade encontramos aquilo que julgamos ser uma estrutura de contenção de água, provavelmente relacionada com o mikvé. Mas as escavações e os estudos sobre o mikvé vão prosseguir até haver mais certezas. Este seria o espaço ocupado pela sala principal da sinagoga, já muito alterado. Toda a construção foi mexida na sequência do Édito de Expulsão de 1496. Nessa altura, as judiarias foram desocupadas e as sinagogas tornadas espaços cristianizados. Restam elementos soltos, pequenas pontas que os investigadores tentam reunir para que façam sentido. Do lado exterior, a porta tem uma marca que não deixa dúvidas. A mezuzá, com cavidade na ombreira onde se coloca um rolo de orações e que todo o judeu toca antes de entrar em casa. De facto, temos a informação notável, confirmamos do ponto de vista material, que aquele espaço ardeu, ou seja, como a documentação escrita nos refere, no início do século XVI, a população terá incendiado as casas da sinagoga, em fúria, e nós temos essa prova, ou seja, temos vestígios de um incêndio terrível que terá feito cair as casas da sinagoga. Portanto, há todo um mundo de testemunhos materiais que nós podemos hoje ver, visualizar e tocar, como por exemplo as várias marcas na mezuzá no espaço judaico, de facto são testemunho dessa presença judaica aqui. A Rua da Moeda, assim chamada por existir aqui a casa onde em tempos se cunhava moeda. A memória popular situa nesta rua algumas habitações de judeus. A verdade é que, nesse tempo, as casas pouco diferiam umas das outras, quer fossem de judeus ou de cristãos, correspondiam ao estilo da época e muitas delas eram arrendadas a proprietários cristãos que as haviam construído. Depois do édito, todo o espaço foi limpo de qualquer marca herética e houve casas oferecidas ao cabido da Sé. Ainda ostentam um sinal do novo proprietário. A Sé de Évora diz-se que nos seus alicerces repousarão os restos de uma mesquita. Os vários reis portugueses acrescentaram-lhe bens e estilos. A fachada principal é notável, com o portal de 6 arquivoltas e com as esculturas de santos e apóstolos assentes em colunas de mármore. Mas um desses santos assenta aos pés em 2 cabeças de judeus. Seria esta exibição de poder da Igreja sobre a heresia judaica apenas isso, uma exibição? Ou correspondia a um especial mau relacionamento entre os judeus e cristãos de Évora? No fundo, há alguns problemas, há alguns conflitos, nomeadamente em termos religiosos, mas, por outro lado, também há relações, nomeadamente económicas, nomeadamente em termos também das profissões, como por exemplo os físicos. Eles próprios também trabalham para aqueles que são cristãos, são proibidos, por exemplo, de trabalhar ao domingo, ou seja, há relações sociais, há relações económicas, há relações também nas estruturas políticas. Portanto, dão-se, no fundo, como as restantes comunas judaicas de Portugal se dão com a restante cristandade. Na maior parte das comunas judaicas existentes em Portugal, ao tempo da expulsão, os períodos de bom relacionamento sucediam-se a outros de ânimos mais exaltados. Geralmente, era ao rei que competia regular as disputas. O tempo varreu a recordação de antigas animosidades, mas em Évora permanecem marcas de um outro tempo de sofrimento, as marcas da Inquisição. Junto ao templo de Diana, os arqueólogos tiram mais umas tantas camadas de terra ao passado. Estão atualmente a escavar o espaço do antigo Fórum Romano, onde o templo de Diana é apenas
uma pequena expressão. Supõe-se que o que está à vista do fórum é uma 10ª parte do que está ainda soterrado. O chão de Évora é um manancial de riquezas escondidas. Qualquer pedaço escavado acrescenta mais umas tantas informações à história da cidade e do país. Os arqueólogos chegaram agora ao que supõem ser a antiga cozinha do palácio, onde funcionava a Inquisição e onde estariam os cárceres. Agora vamos tirar esta camada. Évora foi sede de um dos 3 tribunais do Santo Ofício existentes no continente português. Sobre este edifício, atualmente ligado à universidade, ainda pairam algumas histórias de horror. Obras feitas há alguns anos trouxeram à luz do dia esqueletos emparedados. Na entrada, escrita em latim, uma frase hoje sem sentido. Levanta-te, ó Deus, e vem julgar a tua causa. A citação de um salmo do Antigo Testamento. Trazida para Portugal em 1536, a pedido de Dom João III, a Inquisição instaurou no país um clima de delação. Amigos denunciavam amigos, vizinhos outros vizinhos, e até dentro das famílias, os gestos inocentes podiam tornar-se suspeitos. Sentado na cadeira, o presumível criminoso contra a fé era instado a confessar os seus erros. Nunca lhe era dito de que o acusavam, nem quem o delatara. E que erros seriam esses, nem o próprio sabia bem ao certo. Usar roupa lavada ao sábado podia ser presunção de crime. Não comer carne de porco, nem peixe, sem escama, também. Fazer jejuns fora da quaresma era acusação gravíssima. Esta sala, conhecida por Sala dos Julgamentos, ainda mantém no teto, apainelado, as armas da Inquisição, a cruz, a espada e o ramo de oliveira. Os janelões dão para um jardim, paisagem idílica semeada de flores e árvores de fruto. Mas aos condenados pouco importariam essas notas de beleza pungente, pois as suas vidas eram passadas no inferno. Perseguidos e acossados como animais, eram os seus destinos muito mais semelhantes aos dos animais assolados durante uma caçada, como nas pinturas que se avistam das janelas da sala dos julgamentos. Para que confessassem era vasto o rol de torturas admitidas pelo Santo Ofício. Estava tudo regulamentado para que a vítima não morresse antes de confessar. Azeite quente, trapos de polé, a temível tortura do podre. E os capelães a assistir para que qualquer palavra, qualquer pequeno indício de arrependimento pudesse reconciliar aquela alma penada com a verdadeira fé e garantir-lhe o alívio de um lugar no céu. Aos que confessassem, não importava o quê, mesmo que o processo fosse volumoso, garantia-se ainda a caridade do garrote, em vez de o desgraçado ir para a fogueira, ainda vivo. Quem fosse parar às covas da Inquisição, poucas hipóteses tinha de voltar a ver a luz do dia. Mais valia morrer, mas os carcereiros velavam para que ninguém cometesse um ato deslocado. Misericórdia e Justiça, o lema da Inquisição. O espaço atribuído aos vários serviços do Santo Ofício de Évora tornava-se apertado para as necessidades. Ao longo do tempo cresceu com as doações e a compra de prédios, mas tirando os edifícios, pouca coisa restou desses tempos de dor e ranger de dentes. Depois de extinta a Inquisição no século XIX, as máquinas de tortura levaram descaminho, talvez por vergonha de quem as herdou. Restaram os numerosíssimos processos que estão na Torre do Tombo e 3 ou 4 objetos que ficaram no Museu de Évora. Um cofre do século XVI com 4 fechaduras, correspondendo cada chave ao juiz, ao tesoureiro, ao promotor e a última ao escrivão do Santo Ofício. Uma mala do século XVIII que pertenceu aos meirinhos do tribunal. E uma escultura de São Pedro Arboé, muito da devoção dos inquisidores e que provavelmente terá assistido a alguns interrogatórios. Já condenados, mesmo aos arrependidos, era exigida a exibição pública do seu pecado.
Vestiam um hábito, pintado com as chamas do inferno, e envergavam um chapéu, a carocha. Milhares de pessoas foram processadas pela Inquisição. Nem todos sofreram as mesmas penas. Alguns foram condenados a açoites, outros a simples penitências, outros ainda deveriam vestir o hábito toda a vida. Havia também o desterro e a prisão, sem tempo definido. Mas, e os outros? Os impenitentes? Esses eram relaxados ao poder civil e mortos na fogueira. E se a vítima tivesse morrido no decorrer do longo processo, ou fugira, então eram desenterrados os seus ossos, ou feita uma estátua que seria queimada em vez da criatura. Mas quem são os sentenciados? Também aparecem moros. Só que quando chegamos ao final do século XV, os muçulmanos são praticamente um resto. São ainda bastante visíveis no Algarve, designadamente em Lago, em Lolé. Em Lolé ainda tem uma parte importante na propriedade do solo. E também no Alentejo aparecem ainda algumas morarias, mas não têm de maneira nenhuma o impacto demográfico e até cultural que tinham os judeus no século XV. E, portanto, é natural que, quando nós vamos ver e consultar os processos das vítimas da Inquisição, os cristãos novos apareçam com um papel tão grande nas três Inquisições, quer na de Lisboa, quer na de Coimbra, quer na de Évora. E que por isso se fala mais nessa perseguição. Mas também os cristãos velhos também foram apanhados pela Inquisição, embora o grande número, a maioria das vítimas fossem efetivamente de cristãos novos. A Praça do Giraldo, em Évora, ainda é o centro de comércio da cidade. Aqui se marcam encontros e os criadores de gado ou os agricultores das redondezas negociam as suas mercadorias. Sempre foi a vocação deste espaço, rasgado no coração da cidade, estar eternamente povoado de alaridos e discussões. Sob as arcadas, o movimento não para. As lojas vendem de tudo e os lojistas são mercadores e confidentes da clientela. Há 5 séculos, entre os mercadores da Praça do Giraldo, havia judeus. Com o decreto de expulsão, tornaram-se cristãos novos e continuaram a fazer os seus negócios. À falta de melhor, eram sempre boas vítimas para os inquisidores. Por isso, houve dias em que as lojas da Praça do Giraldo não abriram, por ausência do proprietário. E o povo, que acompanhava as procissões dos Altos da Fé, via passar na praça os rostos conhecidos dos mercadores. Mais tarde, o povo, sequioso de agitação, seguiria os condenados à morte para o lugar das fogueiras. Dizem alguns investigadores que toda esta crueldade era o mal do tempo, mas mesmo num tempo de crueldade, pode distinguir-se a infâmia. Portanto, são famílias inteiras destroçadas. Pensar que isto, o problema da denúncia que nós abordamos há pouco, este problema do terror público na praça, nas praças, um terror anual, não brinquemos com as coisas. Isto é efetivamente uma situação dramática que fez a nós os carros na Europa iluminista do século XVIII. E não podemos branqueá-lo, temos que olhar de frente e a sério. Para fugir à morte, os convertidos que não conseguiram sair de Portugal esconderam-se ainda mais. Transformaram-se em criptojudeus, judeus escondidos. Julgaram estar protegidos nas terras longínquas das beiras e trás-os-montes.